Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você na Rádio Novo Tempo. Sempre um prazer muito especial ter você aqui com a gente. A sua companhia é muito importante para a gente estudar a Palavra de Deus. 15ª temporada que chama Longe de Casa. E o episódio de hoje a gente vai tratar do capítulo 4 de Daniel, que é um capítulo muito especial porque ele não é escrito por Daniel. Ele é escrito pela própria pessoa, que é o personagem principal do capítulo, que é Nabucodonosor. É um capítulo escrito em aramaico, inclusive, mostrando aí as reflexões de um rei, que era um rei tirano, mas que Deus trabalhou no seu coração de uma forma bem diferente. E para a gente continuar nesse estudo, trouxe de volta aqui duas pessoas que já participaram com a gente na temporada anterior, que é a Akeldan e o Jader Silveira. Começando então pela Akeldan. Tudo bom, Akeldan? Tudo certo. Prazer ter você aqui de novo. Prazer estar aqui também. E novamente com a gente, pastor Jader Silveira, diretamente de Goiânia. Tudo bom, pessoal? Acesse lá youtube.com/cristãoscansados ou cristãoscansados.com.br. Lá você vai ter todo o nosso conteúdo pregresso e nossos futuros conteúdos. E em especial, lá no canal Cristãos Cansados, no YouTube, nós estamos tendo em paralelo com esta temporada a série de estreia do novo Chronicast, tá? Que é justamente a série Universidade de Babilônia, que é aí uma pegada diferente. São alguns sermões que eu estou gravando lá, acompanhando cada capítulo, de uma forma assim mais narrativa, mais romanceada, mas tá bem bacana, tem umas reflexões bem legais, umas aplicações bastante importantes para a nossa vida. Então eu quero te convidar para entrar lá em youtube.com/cristãos cansados e ir acompanhando. Se inscreva, clique nas notificações, você vai receber aí a cada semana, junto com o Contra a Cultura, também os vídeos do Chronicast. Beleza? Então vamos para o nosso estudo de hoje, que se chama Segimenas. Vamos falar aqui de um rei que estava se achando, como se diz no jargão jovem, que eu já fui um dia, antes de perder meu cabelo, né? O pessoal fala aí, Segimenas, por favor. Você está muito orgulhoso, você está muito se achando demais, se achando a última bolacha do pacote. E a gente vai ver aqui a história de Nabucodonosor contada a partir da narrativa do capítulo 4, certo? Então o que a gente tem até agora? A gente tem Daniel e seus 3 amigos chegando no capítulo 1 em Babilônia, né? Junto com os outros cativos de Jerusalém. E ali eles têm o seu primeiro teste, que é um confronto de divindades, de realezas, onde ou eles vão se escolher se conformar completamente às influências do rei e do Império Babilônico, ou eles vão ser fiéis a Deus, e eles escolhem ser fiéis a Deus independente do que aconteça. Aí no capítulo 2 você tem ali o sonho, a visão de Nabucodonosor em relação a uma estátua, né? A gente já explicou isso nos episódios anteriores. No capítulo 3 o rei não entende absolutamente nada do que ele sonhou e do que foi explicado para ele, e aí ele pega e fala assim, não, eu vou ser a cabeça de ouro, eu vou ser o mais importante de todos, não só a cabeça de ouro, mas a estátua inteira vai ser de ouro, porque eu sou o mais importante de todo esse lugar aqui, né? E aí o que acontece? Ele quase mata os amigos de Daniel, né? No final ele reconhece a Deus, no final do capítulo 3, só que ainda existe uma postura diferente, né? Você chega lá no capítulo 3 e ele fala assim, olha, adorem todas as pessoas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nossa, que bonito, né? Que testemunho. Quem não adorar vai ser morto, sua casa vai ser destruída, vai ser enforcado, vai ser queimado, vai ser estripado e empalado. Olha, tá representando certinho o caráter de Deus, conheceu Deus muito bem agora, né? E aí a gente chega no capítulo 4, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje, e no capítulo 4 o rei vai ter um outro sonho, e a gente vai estudar esse sonho e vai ver o que vai acontecer por causa desse sonho. Essa seção da parte aramaica do livro de Daniel, dá para fazer uma comparação com a seção aramaica do livro de Esdras, quando no capítulo 3:1 fala assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, tinha 60 côvados de altura por 6 de largura, e levantou no campo de Dura. Quando a gente vai para Esdras 6:3, Esdras também vai levantar a casa de Deus, e ela tem uma medida semelhante. E são as únicas 2 seções em aramaico que é mencionada as medidas. Então isso começa a mostrar pra gente que a questão aí é sobre adoração. Um busca adoração para Deus, enquanto Nabucodonosor vai buscar adoração para si. Eu acho que esse vai preparando o cenário pro capítulo 4. A gente vê também no sonho de Nabucodonosor, quando ele levanta a estátua e ele manda um arauto clamar para todo mundo que quando eles ouvirem o som dos instrumentos, para todo mundo se ajoelhar e adorar a estátua. A gente vê também no capítulo 4 que um arauto que ele vê no sonho, que é um anjo descendo, ele clama também em voz alta, só que ele clama adoração a Deus. Então a gente já vê ali um contraste entre o reino de Deus e o reino do homem aqui na Terra. E os dois buscando adoração para si mesmos.
Esse vai ser o capítulo que vai ser a última aparição de Nabucodonosor aqui, né? Então, o que aconteceu, né, com esse personagem? Ele sofreu várias mudanças, né? Tipo, no capítulo 1, ele é que determinava lá, colocou um decreto que era para comer da mesa dele. Daí, no segundo capítulo, se os sábios não descobrissem o sonho, ele ia mandar um decreto lá de morte. No terceiro capítulo, ele manda um decreto que era para todo mundo adorar lá a estátua. Ele parece ser sisudo, parece ser mal-humorado, parece ser um rei mandão. E também, tipo, mesmo parece que reconhecendo a Deus, assim, ele não é uma experiência dele, parece sempre ser uma experiência do outro. Tipo, no capítulo 2, ele reconheceu que realmente Daniel conseguiu interpretar o sonho, só que ele fala o Deus de Daniel. No capítulo 3, ele também reconheceu que aconteceu algo de sobrenatural ali, mas também não é o Deus dele. Ele fala, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daí, aqui no capítulo 4, é um capítulo que começa, parece, do fim da história pro começo. Porque parece ser outro Nabucodonosor, que paz lhe seja multiplicada. Ele fala assim para todos os povos, né? Nossa, que vocês tenham paz. Daí, tipo, que Nabucodonosor é esse, né? Dentro da tradição judaica, dizem que nesse capítulo, Nabucodonosor, ele roubou todos os salmos e colocou aqui, porque ele usa palavras bem bonitas, né? Tipo, como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. E para mim o que me marcou foi essa questão de sinais e maravilhas. Imagina que a gente estivesse num culto de oração e daí a gente tá fazendo os pedidos e agradecimentos e daí você vai lá agradecer. Gostaria de agradecer a Deus porque essa semana eu peguei H1N1, porque eu bati o carro e deu perda total, porque a minha casa pegou fogo. Eu agradeço muito a Deus por isso. Foi realmente uma bênção, foi uma maravilha. Então, mais ou menos isso que Nabucodonosor faz. Tipo, eu agradeço a Deus porque eu fiquei 7 anos aí pastando. Então, tipo, eu acho interessante o jeito que essas palavras são usadas, né? Sinais e maravilhas. Elas aparecem 17 vezes na Bíblia. 14 vezes aparecem no Êxodo. 3 vezes aparecem no livro de Daniel. E dessas 3 vezes no livro de Daniel, 2 estão nesse capítulo, Sinais e Maravilhas. Então isso quer dizer que esse capítulo de Daniel tem muita ligação com o Êxodo. Então quando a gente vai lá para Êxodo e vê, tipo, Deus ele diz assim, olha, eu sei que Faraó ele não vai deixar meu povo ir. Então eu vou operar com mão forte, eu vou operar sinais e maravilhas para que saibam que eu sou Deus. E quais são os sinais e maravilhas que Deus opera no Êxodo? As pragas, né? As pragas. A libertação do povo. Quando o Nabucodonosor fala sinais e maravilhas, na verdade não é um negócio assim, nossa, que milagre, que coisa boa. Na verdade é uma praga, assim. Um confronto. Enfim. É porque os sinais e as maravilhas que ele viu desafiavam ele, né? O caso da fornalha, da estátua que era derrubada. Os sinais eram contra ele, né? Verso número 1, então, perceba que toda a leitura vai ser na primeira pessoa. É o próprio Nabucodonosor que está narrando esses fatos. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como Alquedão bem afirmou, esses sinais e maravilhas feitos com ele, né, são de humilhação e tudo mais. Que quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Uma postura bem diferente, a gente já começa a ver aqui, do que a gente observa lá no sonho e a postura dele em relação ao sonho dos reinos, né? Um sonho que começa ali com a pedra destruindo todos os reinos e Nabucodonosor fala assim, não, Babilônia jamais vai cair, né? Aqui ele já está falando assim, não, o domínio do rei de Deus é um domínio de geração em geração, é eterno. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros e lhes contei o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela.
No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, e afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Então aqui a gente vê a postura de Nabucodonosor a princípio, né? Falando assim, olha, Deus é maravilhoso, Ele fez obras dentro de mim que transformaram a minha vida, mas deixa eu começar a contar que isso não foi as mil maravilhas, assim, desde o começo. Eu sofri bastante para chegar lá. E o primeiro passo dessa mudança de transformação, claro, tudo isso começa lá em Daniel 1, com todos os testemunhos que Daniel e seus amigos estão dando, né? Mas aqui ele vai falar de uma forma extremamente pessoal, e ele vai falar desse sonho que ele teve de uma árvore gigantesca que tocava o céu. Traz pra gente assim vários links, né? Você vê lá em Gênesis, por exemplo, um monumento que tocava o céu, justamente da grandeza do ser humano tentando alcançar a divindade, né? Que é a Torre de Babel e tudo mais. Então ele vai falar desse sonho, dessa árvore, uma árvore que naquele tempo significava fartura, né? Significava provisão, significava as raízes ali com força e tudo mais, frondosa. E os animais, ou seja, todos os seres ali vinham para poder desfrutar das provisões dessa árvore, só que ela vai ser cortada de acordo com a profecia e vai ser trancafiada ali essa cepa e tudo mais. O rei, ele manda chamar todos os sábios da Babilônia para tentar interpretar seu sonho. É interessante que lá no capítulo 2 ele já tinha feito isso com o primeiro sonho, e ele já descobriu que não tinha sábio na Babilônia que conseguia desvendar, até que ele veio Daniel, né? E Daniel conseguiu pelo poder de Deus. Aqui a gente já tem um rei muito mais maduro, que conhece Daniel, que viu Daniel interpretar o sonho, viu os amigos sobreviverem à fornalha, falou do Deus de Daniel, falou do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí na hora que acontece de novo um sonho, a primeira pessoa que ele chama não é Daniel. Por quê? O que tem de interessante aqui que a gente pode traçar na postura de Nabucodonosor em relação ao seu sonho? Não é muito coerente, né, o que ele fala lá no verso 9, né? Ele diz assim: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos deuses santos e que não há mistério que você não possa explicar. Poxa, se eu sei que não existe mistério que você não possa explicar, por que você foi o último a se apresentar? Por que eu chamei os outros? Então, parece que o rei já sabia que ia dar ruim pra ele. Parece que, lá no capítulo 2, Deus já tinha mostrado pra ele que ele ia passar. Então, ele mostra a estátua, né, dele e fala assim, olha, todos os reinos vão passar, você vai passar, mas ele pega e constrói uma estátua de ouro, dizendo, não, eu não vou passar. Meio que ele sempre tá meio que desafiando a Deus. E pra mim, um tema, assim, que eu acho importante desse capítulo é saber a questão de, que eu também sei que eu vou passar, que eu não posso, dominar tudo com a minha mão. Eu sei que eu sou humana também, que eu preciso aprender que a questão mesmo de humilhação, né? De não me exaltar, de saber até onde eu vou. A gente como ser humano é muito orgulhoso, né? Às vezes a gente tem aqui a revelação divina, às vezes a gente ouve um pastor explicando num sermão alguma coisa, a gente se depara com alguma leitura na Bíblia que confronta o nosso ego, e a nossa primeira postura não é de se humilhar diante dessa revelação, dessa verdade. Deixa eu tentar ler um outro texto, ouvir um outro sermão, conversar com outro pastor, para ver se ele fala alguma coisa que seja mais agradável pro meu ego, né? Ao invés de a gente realmente ser confrontado pela palavra de Deus. Não, eu vou ler aqui outras coisas para ver se aparecem outras coisas aqui que vão me interessar. Porque quando você vê, uma árvore super frondosa e que provia fruto, que provia sombra, de repente ela é cortada e acorrentada, uma árvore acorrentada, parece até um bicho, né? Não uma árvore. Então, parece ser coisa ruim, assim, não parece ser, prenúncio de coisa boa. Mas a gente também vê algum tipo de misericórdia, porque ela é acorrentada, mas ainda assim ela é molhada. Então, ela ainda vai receber do orvalho, ela ainda vai receber algum tipo de provisão, assim. Então, parece que existe um juízo, mas ainda existe misericórdia ali. E no capítulo 4 é que mais aparece o nome dele de Beltesazar, que Bel protege o rei. E o cara que protege o rei está sendo consultado por último, né? Por que ele não é consultado logo no começo, se a função dele, ele tá ali para isso, né? De acordo com os deuses dele para proteger ele. Parece que Deus, assim, Nabucodonosor, vou te mostrar uma visão facinha, essa você não vai nem precisar de interpretação para você entender, né? E ela é bem similar ao sonho da estátua, né? Nós temos duas grandes imagens que representam poder, a riqueza do reino. E no capítulo 4, quando ele vê o vigilante que desce do céu e clama em forte voz uma sentença sobre a árvore,
tem uma conexão muito forte no capítulo 3, quando ele manda um arauto dele gritar em alta voz para todo mundo que aquele que não se dobrar sobre a estátua vai sofrer uma sentença, vai sofrer um castigo na hora. E essa questão da misericórdia de Deus, ela é incrível, por quê? Porque quando Nabucodonosor, Daniel interpreta o sonho e ele entende que ele é a árvore, a sentença não vem na hora sobre ele, né? O verso 29 mostra que demora 1 ano para a sentença cair sobre ele. Então, Deus ele não cria o julgamento para matar as pessoas, ele cria o julgamento para salvar as pessoas, para dar chance das pessoas se arrependerem. A misericórdia de Deus ela está espalhada por todo o livro de Daniel de uma maneira muito bonita, mostrando que Deus o tempo inteiro ele está fazendo de tudo para poder salvar as pessoas. E a gente chega aqui no verso 16 e a gente vai ter aqui a explicação desse sonho, basicamente, né? Mude-se-lhe o coração, continua essa visão, para que não seja mais coração de homem, lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Bem interessante aqui esse confrontamento, porque era esse justamente o sentimento de Nabucodonosor, né? Eu sou soberano, eu sou o cara, eu devo ser adorado. E isso me leva muito ao primeiro verso de Daniel, né? Daniel 1:1, onde diz: Deus entregou Israel, Jerusalém, nas mãos de Nabucodonosor, né? Quando tudo começa errado ali, bagunçado, Daniel, o autor, pelo menos aqui de Daniel, ele faz questão de frisar, é Deus quem está realizando essa entrega, né, nas mãos ali de Nabucodonosor. E aí o verso 18 diz: Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Belsazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, estava atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Nabucodonosor ele já esperava a bronca que ele estava recebendo, eu acho, né? Ele fala assim: Daniel, o que você falar não vai me assombrar mais do que eu já estou sentindo aqui, né? Eu acho que já sei mais ou menos o que vem na minha direção, pode falar. E é impressionante a etiqueta de Daniel, né? Alguém que está oprimido por Nabucodonosor, que está ali cativo como escravo, passou por tudo que passou. E ele fala: olha, rei, eu não queria que isso acontecesse nem com o pior dos teus inimigos, né? A árvore que viste que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Eu acho muito interessante ali no verso 27, quando ele fala assim: rei, aceita o meu conselho. Essa mesma palavrinha é usada quando Nabucodonosor fala no começo do capítulo 4, no verso 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus. Ou seja, ele viu que foi bom ele ouvir Daniel lá no começo. Que Daniel interpretou o sonho e tudo que ele seguia de acordo com Daniel, as coisas iam bem. E Daniel toda hora relembrando ele: rei, lembra aquela época que pareceu bem para você fazer conhecido Deus? Agora eu estou te falando, segue o meu conselho para que isso não venha sobre você. Para que Deus vá usar de misericórdia contra você. E outra coisa muito interessante que eu achei também, quando ele pede para o rei usar de misericórdia para com os pobres,
essa palavra misericórdia, ela só vai aparecer de novo no 6:11, quando Daniel vai clamar a Deus por causa do decreto que foi emitido para matar, que os sátrapas estavam querendo criar uma estratégia para tentar matar ele e tirar ele do terceiro do reino. E aí ele fala que ele vai orar e suplicar diante de Deus. Então ao mesmo tempo ele fala assim para ele lembrar de Deus, mas ao mesmo tempo ele trata ele como um representante de Deus. Essa delicadeza que você falou, essa sutileza em tratar o rei com tanto respeito, mesmo ele desonrando tanto a Deus na vida dele. Pra mim também tem relação com Gênesis 1, porque ele fala assim de uma árvore, e daí fala dos animais, do campo, e fala muito sobre domínio, né? Então onde que a gente encontra a árvore, e daí parece que lembra a figura de um jardim com animais e alguém tendo domínio. Tipo, eu lembro, quem é o homem? O homem é alguém que Deus deu domínio sobre todas as coisas. Então o homem é responsável por todo o jardim, o homem é responsável por todos os animais, porque os animais temem o homem. Só que o que dá a ideia pra gente é que Nabucodonosor ele não estava exercendo um bom domínio. De Deus diz assim, olha, eu vou tirar o seu domínio, vou tirar o seu poder, até que você aprenda quem tem domínio sobre tudo sou eu. E você haja com justiça, né, com os... Ele fala, né, haja com misericórdia para com os pobres. Então ele fala assim que ia tirar o coração de homem e colocar um coração de animal. Porque o homem é quem tem que exercer um bom domínio. Se você não está exercendo um bom domínio, você não está sendo mais do que um animal. E hoje a gente vê algumas pessoas que realmente não tem mais racionalidade, né, mas agem como se fossem animais, assim, só aquela questão de instinto, né, do que vence o mais forte. Então não é assim que Deus quer que a gente haja com os outros. Hoje a gente fala muito em justiça social, né? A gente exige do governo justiça social. Se um professor fala alguma coisa, a gente quer, poxa, esse professor não está sendo justo. Só que a gente se esquece também muitas vezes que, de alguma forma, em maior ou menor grau, eu também exerço poder sobre outras pessoas. Pode ser alguém da minha família, pode ser algum amigo que tem a personalidade mais passiva. Em alguma esfera da minha vida eu também detenho algum tipo de poder. E como que eu uso esse poder? É com misericórdia para com as pessoas? Se eu sou chefe de alguém, eu trato meus funcionários bem? Como que eu exerço esse poder? Ou será que eu estou exercendo que nem um animal? Só pelo instinto e exigindo coisas que não são, racionais, assim. O problema é que toda vez que o ser humano quer ser mais do que a imagem de Deus, ele quer ser o próprio Deus, ele se torna menos do que a imagem de Deus, como a Keldan falou. Ele se torna aquilo que está abaixo do seu domínio, né? Então a gente vê um rei Nabucodonosor, onde Deus está falando assim, olha, você é cabeça de ouro. Mas eu não me contento em ser a cabeça. Tá, então você vai ser pó, você vai ser farelo de estátua no chão. Tá bom para você assim, né? E é isso que vai acontecer exatamente no restante aqui do capítulo. Então, para resumir, o que vai acontecer é que ele justamente vai estar passando, no verso 30, né? Ele vai estar contemplando ali pelo palácio, tudo aquilo que ele fez, ele vai dizer, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, né? E o verso 31 diz, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Ou seja, Nabucodonosor, tudo aquilo que a gente tinha conversado, lembra? Senta aqui com o papai, senta aqui. Né? Lembra que a gente conversou isso? Pois é, você foi lá e fez. E ele usa as mesmas palavras que Daniel usa em 2,37, falando, olha, quem te conferiu o poder, a honra, a majestade foi Deus. E aqui ele esquece e ele fala, não, foi eu que fiz isso. Aí veio a sentença no mesmo instante. Exato, e aí é que diz que ele começou a ter penas, garras, ele virou realmente uma besta fera e ficou por 7 períodos aqui bíblicos debaixo dessa maldição. E o verso 34 diz, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. É impressionante, diz assim, né, quando ele levantou os olhos para o céu, me lembra um pouco aquela expressão do deserto lá da serpente, né? Cada um que levantava os olhos e olhava para aquela serpente de bronze era restaurado e tal. Então você vê que um primeiro olhar ao céu dizendo, acho que eu consigo chegar lá. Aí você cai mais ainda, né? Aí eu olho de novo para o céu e falo assim, eu adoro quem está lá, eu sou a imagem de quem está lá. Essa humanidade é restaurada, o seu reino é restaurado, e ele diz o quanto ele louva e glorifica esse Deus, né? Todos os moradores da terra são por ele reputados como nada.
nada, né? Absolutamente nada. Daniel 4 é o puro evangelho, né, Sim. cara? Ele mostra como, quando o homem confia nele mesmo, como ele vai se perder, mas quando ele reconhece que todas as coisas vêm de Deus, ele é restaurado à imagem de Deus e louva a Deus e glorifica. A queda e a ascensão de um cristão é retratado muito na vida de Nabucodonosor. Sim. Não só de um cristão, mas também de qualquer pagão também, né? Porque digamos que Nabucodonosor fosse tudo menos um cristão, né? Porque E Deus usou ele. você vê o quanto Deus vai longe para poder conquistar alguém. Agora, por que será, o Akeldan, que Deus se deu a tanto trabalho para poder restaurar Nabucodonosor? O verso 37 termina o capítulo dizendo o seguinte: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Detalhe que ele está escrevendo esta carta para todas as pessoas do seu reino. Postura muito diferente do capítulo 3, né? Quando ele diz, olha, adorem o Deus de Israel aí, porque o Deus saiu da casa de negros, quem não adorar vai ser queimado, empalado, morto e a sua casa vai ser destruída. Aqui ele diz assim, olha, eu tô dizendo pra todo mundo aqui, tá? Eu adoro pessoalmente ao Rei do Céu, porque ele fez isso comigo, e eu considero ele como o ser mais importante. Meu testemunho é esse, façam com essa informação que vocês quiserem. Bonito pra caramba, né? E eu vejo a inclusão, né? Tipo, um capítulo da Bíblia escrito por um rei pagão. E aí a gente volta pro verso 1, né? Eu, Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Ele está escrevendo esse capítulo como um testemunho pessoal, oficial do seu governo, e enviando para cada representante de cada reino da qual Babilônia é representante, né? Da qual Babilônia é essa árvore sobre todos os animais. E acho que isso que é o mais bonito, porque imagina, todas as pessoas que estão recebendo. Eu acho que Nabucodonosor fez mais pelo evangelismo do Antigo Testamento do que Israel em todo o seu período de aliança. Ele se humilhou perante todo mundo, assim, né? Quem não ia parar pra ouvir uma carta do rei mais poderoso da Terra naquela época, né? O objetivo de Deus, né? Um Deus altruísta querendo ajudar um rei egoísta para que ele se torne humilde como Deus. Eu acho que isso acontece como relato para nós, para que Nabucodonosor e todos os outros reis caídos que tiveram, que eles não precisam permanecer no estado que eles estão, né? Semi-humano para sempre, mas que eles possam recuperar a plena humanidade deles e reinar junto com o Criador. Muito bem, chegamos ao final então de mais um episódio fantástico aqui. Leia com bastante calma e atenção aí o capítulo 4 na sua casa, preste atenção no detalhe das palavras aqui, você vai ver esse testemunho grandioso de um Deus que está disposto a ir a largas consequências para salvar o ser humano, por mais que isso possa parecer sofrimento para nós, humilhação, mas é melhor ser humilhado por Deus do que ser destruído para sempre, né? E Nabucodonosor teve a chance aqui de ser restaurado, e a gente vai ver no próximo episódio alguém que teve a mesma chance, as mesmas oportunidades, mas que trilhou um caminho completamente diferente, e a gente vai ver no que deu. Eu te espero semana que vem pra gente continuar esse estudo. Um abraço e até lá. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.